Então, na última rodada da Série B, o primeiro jogo foi Vila Nova e Volta Redonda, não valia nada, ele foi na quarta-feira. Foi um jogo isolado ali na quarta-feira, terminou empatado em 2-2. Volta Redonda foi rebaixado, o Vila Nova ficou ali no meio da tabela. O Novo Horizontino ganhou de 3-0 do CRB e mais uma vez o Novo Horizontino bate na trave em relação ao acesso para a Série A. Termina em 7º lugar nesse ano, no ano passado terminou em 5º, mas chegou lutando até a penúltima rodada e não conseguiu o acesso novamente. Mas eles venceram na última rodada o CRB por 3-0, o CRB também permanece na Série B em 8º lugar, uma posição atrás do Novo Horizontino. O Atlético venceu por 2-1 o Paysandu, vitória da equipe mineira que vai permanecer na Série B, enquanto o Paysandu foi rebaixado como lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B e vai jogar a Série C no ano que vem. O Operário venceu por 2-1 a Ferroviária, confronto aí também que não valia nada, ou melhor, para a Ferroviária até valia, se ela vencesse poderia escapar do rebaixamento, mas acabou sendo derrotado por 2-1 pelo Operário, o Operário que vai permanecer na Série B por mais um ano. O Cuiabá venceu por 1-0 o Criciúma e com isso os dois times vão permanecer na Série B em 2026. O Cuiabá que subiu ali em 2021, se manteve na Série A ali por 3 anos até 2024. E eu achava que eles tinham uma boa chance de conseguir o acesso, acabaram terminando no meio da tabela, em 10º lugar. O Criciúma, que estava na Série A também em 2024, por pouco não subiu, estava lutando pelo acesso até essa última rodada, mas com essa derrota eles acabaram não conseguindo acesso. Se tivesse empatado, o Criciúma teria subido, porque ele teve uma vitória a mais que o Remo. E também tinha um saldo de gols melhor. O critério principal de desempate é o número de vitórias. O Criciúma teve 17, o Remo 16, mas por um ponto de diferença, o Cuiabá, o Criciúma não conseguiu acesso e o Remo sim. O Atlético Paranaense venceu o América Mineiro, garantiu acesso ali como vice-campeão da Série B, com 65 pontos. João Cruz marcou o gol do Furacão. Furacão de volta à Série A. O Botafogo de Ribeirão Preto vai permanecer na Série B, assim como o Avaí, os dois empataram em 0-0. A Chapecoense ganhou de 1-0 do Atlético Goianiense e está de volta à Série A. O Atlético Goianiense permanece na Série B. O Coritiba subiu e garantiu o título na última rodada, vencendo por 2-1 o Amazonas. Amazonas que desceu para a Série C em 18º lugar. E para fechar, a vitória do Remo contra o Goiás, 3-1, confronto direto, buscando acesso à Série A. O Remo conseguiu essa vitória de virada, 3-1, um gol do Pedro Rocha que terminou a Série B como artilheiro, com 15 gols. O João Pedro marcou 2 gols também. Grande vitória do Remo, acesso muito comemorado, não só pela sua torcida, muitos aí simpatizantes vibrando com a volta do Remo, assim também como a volta da Chapecoense. E temos a volta da dupla ali do Paraná também, Coritiba e Atlético Paranaense, a dupla Atletiba. O Atlético Paranaense que viveu anos ali vitoriosos recentemente, mas que teve um ano muito ruim em 2024, logo no ano do seu centenário, acabou sendo rebaixado, mas volta à Série A em 2026 junto com o Coritiba, seu rival, e também da Chapecoense e do Remo. Então, duas equipes do sul do país e uma do norte. Enquanto o Remo sobe, o Paysandu desce na lanterna, né? E então a classificação final da Série B foi a seguinte: Coritiba campeão, 68 pontos, Atlético Paranaense vice com 65, Chapecoense terceiro lugar com 62, Remo quarto com 62 também. Essas 4 equipes vão jogar a Série A em 2026. O Criciúma ficou em 5º lugar, por pouco não subiu, como eu mencionei, né? O Criciúma teve uma vitória a mais que o Remo, teve um saldo de gols melhor que o Remo, mas por um ponto. Era só empatar nessa última rodada, o Criciúma acabou perdendo e por isso não conseguiram acesso. O Goiás também, se tivesse empatado, teria subido. Teve uma vitória a mais que o Remo, mas perdeu de virada o jogo para o próprio Remo. O Novo Horizontino ficou ali em 7º lugar com 60 pontos, mais uma vez morreu na praia. O CRB fica ali em 8º lugar com 56 pontos, a mesma pontuação do Avaí. O Cuiabá terminou com 54 em 10º lugar, Atlético Goianiense 11º com 52, Operário 48 pontos, 12º lugar, Vila Nova 13º com 47, América Mineiro 46 pontos na 14ª posição, Atlético 44 pontos
em 15º lugar. O 16º foi o Botafogo de Ribeirão Preto. E os rebaixados para a Série C são Ferroviária, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu. Pedro Rocha do Remo foi o artilheiro dessa Série B com 15 gols. Carlos Henrique da Ferroviária, que foi rebaixada, terminou ali com 13 gols. Kleber do Avaí também com 13. William Bigode do América Mineiro com 11. Alisson do Cuiabá ficou com 10. Anselmo Ramon do Goiás com 10 também. E o Kevin Ramírez do Amazonas também com 10. Amazonas que também foi rebaixado, assim como a Ferroviária. O líder de assistências foi o Giovanni Augusto da Chapecoense. 9 assistências para ele, 6 para o Bruno Zapelli, 6 também para o Mateuzinho, 6 para o Pedro Rocha, que eu acho que acaba sendo então o craque da Série B. Apesar do Coritiba ter sido campeão, o Pedro Rocha tem os melhores números, né? 15 gols e 6 assistências. O Giovanni Augusto também foi muito importante para a Chapecoense, marcou alguns gols, mas não chega a aparecer na lista de artilheiros. Eu acho que o destaque da Série B, né, o craque da Série B foi o Pedro Rocha. O Heverson Paiva e o Ronaldo Tavares também ficaram ali com 6 assistências. E a Ponte Preta foi campeã da Série C. Agora só resta saber quais são os 4 que vão cair da Série A para a Série B. Mas então as equipes que estarão na Série B em 2026, que subiram da B, que subiram da C, melhor dizendo, são Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo. Vamos agora à Série A então.